Vamos que vamos, meus amigos! Estamos aqui para mais um ADPAT Podcast. O nosso PatoCast, o podcast da patologia das construções. Né, seu Marcos Grossi? Sim, tudo bem, meu amigo? Tudo certo. Estamos aqui com dois grandes personagens da área de impermeabilização, o grande Alexandre Sonsini e Priscila Bezerra. Sejam muito bem-vindos. Qual será que será o tema hoje? Escreva aqui nos comentários seu palpite. Parou! Eita! Nós estamos há tempos tentando formar essa mesa, né? Tô aqui com muito carinho, com muita honra para receber vocês. A mesa da impermeabilização e inspeção de umidade da mais alta cúpula da ADPAT. Bem-vindo, Alexandre Sonsini. Muito obrigado pelo convite. Também é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Priscila, Felipe, Grossi aqui nessa mesa. Muito bacana. Vamos conversar sobre um tema pouco conversado, pouco discutido e muito importante. Muito bom. Priscila Bezerra, bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês também, Alexandre parceiro, Felipe, Marcos Grossi, meu parceiro também. É uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. Muito louco como as coisas se conectam, né? As nossas histórias se entrelaçam e criam laços. E esse aqui é um podcast que tem um oferecimento Serpol. Obrigado, Serpol, pelo carinho sempre. É uma empresa que executa as obras que nós prescrevemos, as terapias, a inspeção e tudo. Então, se você é um patologista, tem um QR Code passando aí na sua tela em algum canto, que o Gabriel colocou pra gente, para você lá se cadastrar, fazer parte, ser parceiro Serpol e ter esse relacionamento que é super importante, né? Relacionamentos com projetistas, executores de obras, né? A indústria dos materiais e nós, os humildes patologistas, né, Grossi? Consultores, ó, chique esse nome, consultores, né? E nesse caminho a gente quer trazer hoje impermeabilização, essa é a ideia, consultoria grátis, aproveite. Aproveite. A gente traz aqui, entendeu? Estamos já com os projetos aqui para algumas Um amigo dúvidas, meu tá com problema. Tem um problema aqui, meu tio. Tem algumas coisinhas. Uma laje da cobertura da garagem. Aquele aluno assim, professor, eu posso compartilhar umas fotos que eu achei na internet? Não é verdade? Sim. Gostei muito. Sonsini, como saber se a impermeabilização funcionou? Se está vazando, não funcionou. Se tiver uma infiltração, não funcionou, né? Mas o que a gente precisa estar atento é quando ela vai deixar de funcionar. E acho que esse é o ponto que a gente precisa começar a tratar. Muitas vezes, a gente executa uma impermeabilização, põe em teste de estanqueidade e está perfeito. Virou as costas, a obra começa, ainda antes de entregue, às vezes recém-entregue, começa a ter problema de filtração. E aí esse momento entre a impermeabilização testada e o uso é o momento que a gente precisa começar a ter mais atenção. Muito bom. De obra aí. Ainda, né? A gente em obra ainda. Então, só pegar um gancho interessante, hein? Pegou o arpão. Porque, na verdade, esse teste que você está se referindo é do elemento impermeabilização. Isso aí. Só para explicar, o Marcos Grossi não chama de sistema. Não chama de sistema. Elemento. É elemento de impermeabilização do sistema de cobertura ou de piso. Sim. Então, ele é uma camada. Uma camada. Isso. E você testa o elemento, depois tem que testar o sistema, né? Se você for pegar pela norma de desempenho, ela deveria testar o sistema, né? A norma de desempenho fala que você deveria testar o sistema e não a impermeabilização camada. É isso aí. Mas ninguém testa o sistema. O final, né? Testado sempre a camada. E daí, se alguém danificou depois que você executou? Na verdade, você teria que ter dois testes. Sim. Da camada, porque é para saber se o serviço de impermeabilização ali, se a camada está bem feita. Um teste da execução e depois um teste do sistema. Para ver se depois disso não teve algum dano. Perfeito. Um você recebe do empreiteiro de impermeabilização. Só em piscina que você faz os dois testes. Exato. Caixa d'água, né? Que você põe para uso. E já viram o teste, né? Teste contínuo. É isso aí. Muito bom. E Pri Bezerra? Eu falei Pri antes.
Piada A culpa é do meu pai. Por que impermeabilizar? Nossa, que filósofo. E por que impermeabilização, mano? É muito comprida essa palavra. Todo mundo fala ela meio atropelado, né? Impermeabilização. A gente podia... Vocês que são os feras aqui... Mano, vocês estão... Podia dar um apelido? Só falar ímper e todo mundo entender? Tem gente que Mas fala, o pessoal né? fala, O pessoal fala ímper e entende. Em inglês é mais fácil. Waterproof. Porque você vai muito falar uma grande. explicação rápida, em palestra, não sai. Você tem que parar. Impermeabilização. Aí você continua, né? Tá no vezes 2, 2x no WhatsApp, você tem que falar impermeabilização. Então, por que impermeabilizar? Antes de responder sua pergunta, teve uma época que eu trabalhava numa empresa de Ó, tem que impermeabilização. dar aquela barra. Se chamava Aquaproof. Imagina atender o telefone. Aquaproof impermeabilização, boa tarde. Cara, Good afternoon, né? Então ali já era um trava-línguas. Eu nunca falei bem essa palavra. Se vai na agilidade, sai qualquer coisa. Mas enfim, respondendo a pergunta, para proteger as nossas estruturas, para dar uma vida útil para ela minimamente aceitável, né? Então a impermeabilização serve para a gente barrar a passagem de fluidos, seja no estado líquido ou gasoso. Então para isso que a gente impermeabiliza. Interessante, ó. Tá vendo aqui? muito bom. Quando vê eu tô montando aqui. Porque hoje eu não tenho que resposta a dar, né? Só tenho que fazer pergunta. E aí, Grossi, você também tá no balaio. E quando falha o sistema de impermeabilização... Não é sistema, é elemento, segundo o Gross. Já vai conversar sobre isso. Tá. Você vai entender. Vamos convidar ele para participar da norma 9575. Sim, Vai vai dar entender. confusão. Vai entender. Tá. Por que impermeabilizar? Tá vendo? Aí, tá vendo? Travou. Porque waterproofizar também piorou, né? Impermeabilizar para proteger. Quando não acontece, vem a umidade. Isso. O que a umidade acarreta na edificação? Umidade acho que o melhor exemplo é a água mole, né? O ditado popular. A água mole em pedra dura tanto bate até que fura. É um agente degradante, né? Ele degrada, faz erosões, lixiviações, é um ambiente para agentes microbianos, né? Microbiológicos. Então, quando a água entra em locais que você não preparou para ela chegar, que então não é na cozinha, não é no banheiro, ela vai fazer um estrago aí nos seus sistemas construtivos. Muito bom. Desempenho. As edificações são construídas para ter desempenho. Tem uma norma de desempenho. E desempenhar por uma quantidade de tempo, que a gente vai falar de durabilidade. E para atender durabilidade, a gente vai entender vida útil. Vida útil, né? Vida que presta de maneira útil àquele desempenho. Estamos organizados. Etimologicamente. Ok. Aí você tá falando da língua do Grossi. Então o Grossi tá... Então, por que o Grossi fala do sistema? Porque tudo que a gente faz, a construção vem, habitacional, vem com base na norma-mãe, a norma de desempenho. E quando nós vamos fazer uma inspeção predial, uma inspeção especializada aí no caminho dos patologistas, né, dos especialistas nessa parte, nós precisamos avaliar desempenho. E tem, né, prioridades, tem sistema de você analisar. E precisamos analisar os sistemas da edificação. A norma de desempenho, ela apresenta os sistemas. Então ela vai apresentar o sistema estrutural, o sistema de vedação vertical, interna e externa, o sistema de piso, enfim. Quer falar todos? Tá bom? Tá bom, mas... Então a fachada, ela faz parte do sistema de vedação vertical, interna e externa. A impermeabilização de um piso, então ela faz parte do sistema piso. E aí tem sistema, subsistema. O que seria um subsistema do piso? Debaixo de sistema é elementos, né? São elementos. Então pega o sistema estrutural. Elementos, pilar, viga e laje. Sim, mas por que fala... o que seria o subsistema quando fala norma? Seus sistemas e subsistemas. Subsistema é quando talvez pega uma área localizada. Não sei. Algo, né? Porque aí fala sistema, elemento e componente. Norma de desempenho. Então você pega um sistema, alvenaria vertical, vedação. É o sistema de vedação vertical interna e externa.
elemento, aquela parede, e componente, o bloco. Então, assim, quando o Grossi vai por esse caminho, ele vai no caminho ponto da norma de desempenho. O problema, Grossi, é que sistema também tem outro significado, ou não. O problema é que o sistema, tipo, um sistema computacional, você pega um sistema, a gente fala que a impermeabilização não é produto, é um sistema, porque ele é uma junção de camadas, enfim. E acaba usando o sistema também para essa outra linha, e aí confunde a gente na questão da norma de desempenho. Ou eu estou falando besteira? Porque eu não consigo não falar sistema, muitas vezes. A gente também não, mas posso falar um ponto? O que acontece? A norma de desempenho ela é macro. Né? E quando a gente vem para especificidades, como, por exemplo, a impermeabilização, é micro. Então, dentro do nosso ambiente, dentro da nossa atmosfera, a gente chama de sistema porque são várias camadas da impermeabilização que vai compor um sistema. Então, pensando nessa parte micro, é por isso que a gente chama de sistema. Pensando na parte macro, é um sistema dentro de outro sistema? Não faz muito sentido, eu concordo com você, mas é que são análise, né? Sim. Acho que a gente fica filosofando, né? Eu acho incrível isso. Fica só filosofando. O importante é fazer bem feito. Depende do significado da palavra, né? Não importa a forma. Eu gosto de ter esse rigor, mas não importa a forma, importa o conteúdo, né? Sim, Se legal. você fala Isso sistema, aí. ele entende sistema, o que é, tá ótimo. Não tem que ter briga. Teoricamente, você pode falar que é um sistema dentro de um sistema, é um subsistema que talvez esteja lá, né? Então, é um No meio do subsistema. É um subsistema, então, né? Ou é um elemento e aí você tem os componentes dentro do elemento. É interessante, nós estamos aqui, eu estou trazendo esses assuntos nesse ponto de detalhe, porque a gente precisa, primeiro, esse podcast aqui vai ser histórico, mitológico, porque vamos tratar de temas Vai ser que não... Não ficou 5 horas gravando, depois vai ser mitológico. Não, nós temos compromisso, tudo certo. Tem que ser podcast punhal e não espada. Punhal. Punhal é curto e preciso, Perfeito. espada é longa e chata. Isso aí. Foi boa essa, né? Foi boa essa. Vamos lá. Então a gente tem que trazer ideias que a gente não... Porque, na boa, já tem diversos conteúdos de impermeabilização, já tem diversas coisas, tem que trazer coisas diferentes. Que bom, né, Que Alexandre? bom. Que bom. Tô trazendo que aqui pra gente trazer coisas novas. A gente estava falando do AMI, né? Que é um evento que vai acontecer lá em Recife, um espaço maior. A gente teve o simpósio do IB. O simpósio do IB. Terceiro ano no mesmo espaço. Para a próxima vez já não vai caber mais lá. Não. Então, assim, cada vez que a gente vai falando de impermeabilização, a gente tem juntado mais gente. O Rio de Janeiro vai acontecer a mesma coisa. Conversei com o pessoal daí ontem, o seminário que vai acontecer no Rio, que ocupava um espaço, também já vai mudar de endereço porque está crescendo. Isso é bom, porque a gente está falando cada vez mais de impermeabilização, que vocês que estão muito mais ligados na patologia, né, estão acompanhando esse trabalho, sabem como é importante esse sistema. Né? Sim. Esse aí, só volta vencido. Mas, ó, tá. No nosso caminho da patologia, o pessoal acaba estudando, entrando na área. Tem a patologia geral, inspeção predial, inspeção macro e tudo. E tem ali as especialidades. E basicamente tem cada vez mais a galera assim, até eu falo, você é um patologista geral, assim como um médico, um clínico geral. Você pode viver a vida inteira como um clínico geral, mas hoje até na própria medicina não tem muito mais isso, né? Até a própria medicina, sempre os médicos, por mais que ele atendam de maneira geral, eles estão buscando uma especialidade. A patologia das construções é uma especialidade generalista. Muito louco isso, né? Sim. Ela é uma especialidade generalista. Então, nós temos os cursos de pós de diversas instituições de altíssimo nível, incluindo a nossa, do IPOS, né? E que formam um generalista, porque Sim. ele vai ter em 20 disciplinas de diversos sistemas, subsistemas, elementos. Ok. É importante que depois, a gente até sugere, que ele encaminhe para uma linha de estudo, porque não dá para saber de tudo. E basicamente as 3 maiores áreas que têm se demonstrado hoje seriam estruturas, né, fachadas
e impermeabilização. Que bom. Barra umidade. Então você conversa com as pessoas, os alunos, elas estão nessa decisão. Eu não sei se eu caminho para estrutura. Eu não sei se eu caminho para fachada, Ou eu sou pra caminho para impermeabilização. Que bom, porque há alguns anos a impermeabilização não era tão falada assim, né? Sempre existiram técnicas de impermeabilização até no passado, com óleo de baleia e tudo mais, mas falar sobre impermeabilização não era tão comum. E tomara que isso aumente cada vez mais, porque a gente precisa ter esse reconhecimento. A gente não pode aceitar que uma área impermeabilizada entregue, depois vem um ar-condicionado e perfura. Ou depois vem uma fachada de pele de vidro e perfura para fixar. Por quê? Porque não tem conhecimento. Aí você comentou sobre a medicina, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, falando sobre Leonardo da Vinci, onde faz aquela analogia com o corpo humano, né? Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Manda. Olha só, você está com um problema, está com uma dor na sua barriga, um exemplo. Aí você vai num médico especialista naquele órgão para identificar qual que é o problema e vai te dar um remédio. Você vai começar a tomar esse remédio. Esse remédio vai ter um efeito colateral. Porque remédio é tudo que não tem na natureza. O que não tem na natureza, eu posso fazer a patente e começar a comercializar como um remédio. O que não é remédio, você não pode colocar o nome. Vitamina A, vitamina B, não pode ter nome, porque tem na natureza. Então, remédio é algo que não tem na natureza, logo te faz mal. E aí vai te atacar um outro órgão. Vamos supor que ataque o seu fígado. Bolso. Alguns atacam. Mas vamos supor que ataque seu fígado. Aí você vai num médico especialista em fígado. Ele tira o remédio que o outro médico passou? Não, ele te dá mais um remédio, 2 remédios. Aí você vai só somatizando. Você vai só somatizando. E no fim você é um corpo único. Então, na medicina, eu já sinto essa falta de um profissional que olhe para o Felipe, olhe para o Marcos, olhe para o Alexandre como um ser humano, não um órgão. E na engenharia, a gente tem que partir para isso também. Temos que nos especializar, né, em fundações, estrutura, impermeabilização, mas o profissional também tem que ter esse olho holístico, porque senão ele só se preocupa com o dele e muitas vezes pode interferir na outra especialidade, né? É igual compatibilização de projeto. É igual compatibilização de projeto. O especialista que vai fazer compatibilização, ele tem que conhecer todos os elementos. Né? Ele tem que conhecer tudo. Porque essas interferências entre fachada, impermeabilização, hidráulica, elétrica. Então ele tem que olhar aquele prédio, olhar o corpo humano, enxergando tudo. Né? Ele não vai ser especialista, talvez, em nenhuma dessas disciplinas, mas ele vai enxergar tudo com uma visão crítica. Né? Então precisa ter um refino de conhecimento. Vai coordenar, na verdade, né? Vai ser tipo um gestor, um coordenador. Então, é por isso que eu defendo a tese Desculpa. Eu defendo a tese da pós em patologia. Perfeito. Tem diversas instituições. Não estamos aqui para falar de instituição. Uhum. Mas, quando você estuda arquitetura e engenharia, você já estuda generalista. Sim. Se você parte para a patologia das construções, de novo, todas as grades das principais são excelentes, você vai ter um pouquinho de cada elemento, de cada sistema. E os professores vão ensinar o como executa e os problemas que podem dar e como recupera. Ok. O professor entende o todo. Depois, se ele for para impermeabilização, revestimentos, estrutura mais aprofundado naquele assunto, ele já está linkado com o todo. Uhum. Então, eu sou super fã, porque tem uma galera... E tudo bem também. Tipo, já vai direto para especialista zaço em estrutura de concreto armado. Uhum. Mas ele não teve nenhuma base da umidade, da impermeabilização. É que a gente também vai muito da trilha, né? Do caminho que ele trilhou. Eu sempre trabalhei com impermeabilização. Então, qual o caminho lógico quando eu falo, vou fazer uma pós? Vou fazer uma pós, vou me especializar mais ainda nisso que eu trilhei, né? Já tenho já tô nessa área, né? Porque você é um super especialista na área, pela vida. Aí o caminho que faz, você fala assim, mas eu queria fazer uma outra. Aí eu falo assim, não sei se eu faço concreto, não sei se eu faço, né? Quero fazer uma outra pós-graduação, quero fazer patologias. Você fica com o gostinho. Eu tenho uma boa para indicar, né? se quiser. Boa. Gostou? É. Mas, interessante.
E esse conhecimento contínuo é o que faz um profissional. Até porque as construções se inovam a cada dia, né? Não, acabou. A gente estava falando, a gente gravou, né, também com o pessoal da Viapol e conversando sobre isso, o ato contínuo. Você fez uma pós em impermeabilização. Você fez uma pós em impermeabilização. Sim. Se vocês entrarem novamente na mesma instituição, fazer a mesma grade, vocês vão aprender outras coisas. Sim. Eu fui numa... Espero que sim. Porque em 2 anos que vocês terminaram, 3 anos, 1 ano, já mudou. Já tem a anfíbia da Viapol. Mudou o sistema, mudou norma. A norma vai ser lançada a nova norma. Olha só como é bom a gente se atualizar. Eu fui numa feira de construção a seco, chama Enix. Cheguei na feira toda feliz, porque eu falei, eu quero estar atualizada sobre os métodos construtivos de construção a seco. Primeiro stand que eu cheguei. Quero conhecer seus métodos. Aí tinha lá uma parede pré-fabricada, já com uma camada de placa cimentícia, ou seja, já impermeabilizada. Não precisa impermeabilizar. Aí eu falei, lascou! Não precisam mais de projetista, não precisam mais de aplicador, porque já vem da fábrica impermeabilizada. Saí desse stand e fui para o segundo. Aí era um concreto leve, onde também vinha com uma camada de placa cimentícia. Enfim, fui andando de stand por stand para entender um novo mercado. E, de fato, tem muitos sistemas construtivos que já vêm impermeabilizado. Aí a gente não vai entrar no mérito se ainda é eficaz ou não, porque as coisas vão evoluindo. Mas a gente precisa, sim, sempre estar atualizado, porque, de repente, o mercado vira e já tem essa construção a seco offshore, dentro da indústria. Já não precisa mais do nosso serviço. E que bom, né? Se isso realmente acontecer, já tira esse tantão de problema que a gente tem com infiltrações, né? É que a construção a seco não é algo recente, né? Aqui no Brasil é. Fora de fato não é. Aqui está chegando com mais força agora. Eu acompanhei. Hoje talvez tenha um pouco mais na mídia, mas eu já acompanho há algum tempo. Desde mais de 20 anos eu já vejo construção com conceito de obra seca, de construção seca. E o problema é compatibilizar. Eu acho que esse tipo de estrutura, ela precisa muito mais da impermeabilização e de bons profissionais de impermeabilização do que talvez a convencional. Porque ela tem elementos que trabalham de forma complexa que a análise não é para qualquer um fazer. E a durabilidade, quando a gente está falando, né, durabilidade, para falar de vida útil, as construções, eu sei o que eu acompanhei, patologias de infiltração eram coisas assim, vamos usar, não precisa de impermeabilização, então posso fazer uma pintura qualquer aqui que é só para reforçar, nem precisava de impermeabilização. Eu cheguei a condenar uma casa de 200 metros quadrados. Falei assim, não tem conserto. Foi o que eu falei de não entrar nos detalhes, porque ainda está num processo de evolução, né? A gente está aprendendo ainda a lidar, mas fato tem que ficar atento para o mercado. Essa evolução, né? Tem que se atualizar, tem que ficar atento. Tem que trazer junto para os sistemas de impermeabilização, eles têm que estar juntos. Exato. Tem que estar correndo junto. Porque o que vai acontecer, é o que a gente já vê com outras tecnologias que chegam. Se você não acompanha tudo, essa tecnologia fica desgastada porque dá errado, e as pessoas, ela perde credibilidade e aí perde mercado. Então, para quem é de construção a seco, traga bons profissionais de impermeabilização, porque precisa de impermeabilização. Sim, não. O que eu estou comentando é só do avanço tecnológico. O avanço maluco que vem, e vem com a promessa. E precisam de sistemas, e a gente pode pensar aí, se você for na Concrete Show, você vai ver sistemas, porque as fábricas estão olhando para isso, sistemas de impermeabilização que estão pensando nessa construção. Assim. Você pega até o próprio Anfíbia, né? Que é uma solução... O Anfíbia é para subterrâneo. Mas você pega assim, a própria Anfíbia, que é diferenciado, onde você vai lá, coloca aquele material e de repente lacra de um jeito muito louco. É muito específico, é muito pontual, mas é moderno, né? Tecnológico. É tecnológico, é inovador e foge de todos os parâmetros. O que a gente tem que olhar? Todo mundo que olha a Anfíbia associa com a manta asfáltica. Já fica pensando, e se colocar na cobertura, e se colocar nisso, nossa, é uma manta que se autorregenera. Só pra gente entender esses avanços, né? Agora, impermeabilização. Eu tô acompanhando como se eu fosse lá o estudante, o jovem
a DEPAT, o jovem patologista, o ingressante na área, o inspetor predial, que vê vocês, você vive de impermeabilização. Você vive de impermeabilização, né? Não é de hoje, já é uma história. 27 anos. Então vocês vivem disso. E uma galera que está crescendo fala, caramba, eu quero seguir esse caminho, essa especialidade. E ver o sucesso disso. Vocês fizeram, acho que um workshop no IDD de impermeabilização. Pô, quantas pessoas que deram, irmão? Deu mil pessoas conectadas. Pô, entendeu? Olha que maluquice. Nós abrimos aqui que no momento já deve ter acontecido pelas datas, mas um workshop de impermeabilização para falar de um curso que nós vamos trabalhar. Já tem hoje mais de 450 inscritos. 450 pessoas que entraram no link e disseram, eu quero participar disso. Que bacana. Assim, é surreal. Sim. Então, há um mercado, há pessoas querendo, admirando o trabalho de vocês, vendo o resultado de vocês e indo pelo caminho da impermeabilização. Viver de impermeabilização, então. Se pegar, Gabriel, todas as vezes que eu falo impermeabilização e ficar só repetindo, vai ser Já um dá um trabalho. Reels. Impermeabilização. Impermeabilização. É que tem que reduzir o ritmo, né? Eu falo num ritmo muito louco. Quando fala, tem que reduzir o ritmo. Tá. Quem é profissional de impermeabilização da nossa linha? Vai trabalhar com o quê? Projeto? Pode se especializar em Eu projetar. acho que o projeto é a última etapa do profissional. Tudo bem. Porque Mas, papel aceita tudo. Você tem que entender o que colocar no mas papel. pode trabalhar com projeto. Sim, perfeitamente. É o que eu faço Po- hoje. Pode trabalhar com execução. Execução. Sim. Então, a pessoa pode ter uma empresa, montar uma equipe e executar os projetos. Pode trabalhar como área técnica de empresas, Fabricantes. de produtos, fabricantes, produtos. Priscila começou a carreira. Não é? Começou não, né? Não, eu comecei Começou com em aplicação, aplicação. depois é. foi pra Aplicação, indústria, olha lá, fábrica. aplicação, depois projetista. projeto. A Pri passou por tudo. Depois pode até organizar a ordem aqui, É. mas veio da Megamente. Então você pega trabalhar com vendedor técnico, consultor técnico, enfim, na linha disso. O que mais? Fiscal, né? Fiscal de obra. Fiscal de obra. Acompanhamento de obra. Verdade. Você sabe que até engenheiros e engenheiras que trabalham com manutenção das construtoras, tem um departamento só de manutenção. Assistência técnica? Isso, assistência técnica. Esse profissional é sedento por informação de impermeabilização, porque a maioria dos problemas que ele enfrenta é com infiltração. Então, a gente vai entrar nessa linha. Então, fiscal de execução e inspetor. Inspetor, Patologista. patologista. Diagnóstico. Sim, O patologista é especializado nisso, que vai, quando surge o sinal, que eu Perfeito. até coloco, se eu estiver errado, pode me corrigir, sempre, mas fica aqui registrado. A gente chama mais até a patologia de umidade, e não de impermeabilização. Porque... Pensando no efeito... porque é o seguinte, Causa efeito, pode, né? porque pode ter uma umidade aqui nessa parede, só que não tem que ter impermeabilizado a parte externa. Tem que ter estanqueidade. Estanqueidade eu entendo que é diferente de impermeabilização. Então, assim, o patologista... O Grosso vira nos olhos da hora. Ele vira. Fica só aqui O Felipe até evita, né? Deixa eu falar não aqui, olho. não vou olhar pra ele. Não, porque Por isso assim, que o Felipe fica do lado. Por isso que fica de frente. Pior. fica vendo na parte, eu falando no Grosso assim, ó. Enfim. Mas, E ele ficava com essa carinha mesmo. ficar direto. E eu vou ver o que eu tô fazendo aí. Mas é que assim, não tem muito assim um patologista de impermeabilização. Normalmente é um inspetor, um patologista de umidade. Porque ele vai entender a umidade da edificação, ele vai identificar os sinais e aí vai chegar até a impermeabilização. Ele pode ser um especialista no sistema impermeabilização ou ele pode chamar um super especialista na impermeabilização. Ele identifica a umidade, conhece da umidade e por isso que a gente uniu as duas forças aqui para um curso diferenciado para ter essa parada. É isso, né? E você falou mais um outro. Então, achou 5. O que tem a mais? Foi fiscal só. Tem consultor, mas é projetista. O consultor é projetista. Para Aplicador. entender, pessoal, se você estudar a área de impermeabilização, é pós-graduação, estudar mais a fundo, você pode ser um patologista nessa área, você vai ficar mais focado também, tem que entender de umidade, não só de impermeabilização, porque você vai chegar, você não vai ver a impermeabilização. Sim. Muitas Eita. vezes não vê. Você vê Você vai ver a umidade. A umidade. É. Você Vai tem que ver a entender da umidade. umidade, que tipo de umidade que é. Porque é muitas isso. vezes, por exemplo,
para mim, né, na Soncini, que eu faço muita consultoria de condomínio. Às vezes chama para ver o problema da umidade e é uma fachada. Opa, a fachada não é a minha especialidade. Isso tá vindo, mas é a fachada. É umidade? É umidade. Mas aí é uma especialidade de fachada. Tem que entender a parte da fachada. É outro especialista. Sim. Muito bom. Acho que nós... Eu vejo esses mesmo. É esses aqui, né? Sim. É esses aqui. Ok. E aí nessa linha... Você e depois você. Eu vou só abrir um parênteses. Porque a gente, quando fala essas áreas de atuação, você tem mercados de atuação diferentes. Sim, total. Por exemplo, você pode trabalhar com projeto de impermeabilização industrial. Ainda tem subsistema. Isso aí muda completamente o teu foco de trabalho. Não, como falou, você pode ser a Pri trouxe um sexto, que foi a questão da assistência técnica em construtora. Sim. Você pode se especializar na impermeabilização para continuar trabalhando na assistência técnica. Exato, que ele vai ver tanto problema de infiltração que ele fala, eu preciso entender desse trem. Agora, Grossi, impermeabilização, problemas de umidade, é o maior índice de problemas patológicos ou é o mais reclamado? Por isso que parece que é o maior. Sim, muito boa pergunta. Né? Obrigado. Se você pegar os levantamentos, igual a Priscila comentou, de assistência técnica, que normalmente um levantamento é de 5 anos, né? Então todos os trabalhos que a gente tem em levantamento de problemas construtivos vão até 5 anos, que é a garantia legal que a consultora dá. Nesses levantamentos a gente vê sempre sistemas que envolvem água, tipo esquadrias, hidráulica, impermeabilização, estão lá entre os 3 primeiros, certo? E só que assim, quando você pega um trabalho de chamado de assistência técnica, a gente está falando em reclamações do cliente, né? Não é uma inspeção de alguém que foi checar todos os sinais de edificação. Então só tem reclamações de coisas que incomodam o cliente. Então você não pode fazer uma correlação que é o que tem de problema, né? É só o que mais incomoda. E daí, por que eu faço isso? Até um slide das minhas aulas, né? Se a gente pegar os estudos de inspeção predial, que daí normalmente são edificações mais velhas, né? De 10 a 50 anos, a maior quantidade de problemas é fissura, né? Ou são fissuras. E, em segundo lugar, umidade. Porque a fissura não necessariamente incomoda o cliente, né? Aí era legal entender, porque até conseguir filtrar mais essas informações. Porque quando você pega, por exemplo, assistência, o pessoal chama, tem uma infiltração. Aí você vai lá, o que é essa infiltração? É a impermeabilização que está com problema? Ou é uma hidráulica que desconectou? É alguma coisa que tem uma infiltração causada por outro sistema, não o de impermeabilização? Ter esse filtro. E quando você fala de fissura, é a mesma coisa, né? É a fissura, mas é uma fissura que precisa de alguma terapia ou é aquela fissura que o leigo reclama porque será que vai cair o meu prédio por causa dessa fissura aqui, né? Sim. A grande questão é que não importa da onde que está vindo a água, qualquer mancha de umidade já faz com que ele reclame. Agora a fissura, às vezes até perigosa, mas não incomoda ele. Tem gente que vai lá e coloca, eu empurrei o guarda-roupa ali na frente. Tem um já quadro, né? Já não estou vendo. Mas a infiltração onde tem a maior incidência de problema são nas lajes que cobrem estacionamentos, garagens. Enquanto não pinga em um carro, ninguém reclama. Se ficar gotejando no corredor, ninguém reclama daquele vazamento, daquela infiltração. Agora, gotejou num carro, pronto. Aí agora o problema é o carro. Eu estou construindo aqui uma linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio. O pessoal tá ali, tá assistindo com a pipoca na mão, tá falando, legal, isso eu quero trabalhar nisso. Então, o que eu tô imaginando? Se ele é um profissional, engenheiro, arquiteto, e quer trabalhar no mercado de produção, na fase de produção, ele vai ter que se especializar nos sistemas de impermeabilização, ou para construir, executar, ou fiscalizar, ou projetar. O foco dele não está em identificar, entender de umidade. Está em como fazer, impedir a umidade, né? Sim. Então, ele está lá para criar barreira de fluido, de vapor, qual é o tipo de sistema. Então, legal. Para ele está fazendo algo para não ter problema. Em tese, seria isso. Prevenção. Okay? Então, ele vai entender as camadas, as etapas, os pontos iniciais, que a gente vai dar algumas dicas aqui daqui a pouco. Agora, o patologista
que quer entrar na área e ser um especialista em impermeabilização e umidade, ele não teria que... Não, é um pouco ao contrário, Grossi. Ele tem que primeiro, ou assim, em conjunto, entender os mecanismos de ação da umidade, entender a diferença de condensação para infiltração, identificar se aquela infiltração está vindo da tubulação, se está vindo de percolação, capilaridade. Ele passa a entender primeiro os mecanismos de ação da umidade. Sim. E ele vai indo, vai caminhando, né? Vai seguindo a umidade, igual seguir o dinheiro, né? Na hora de investigar uma corrupção. Perfeito. Aí pode chegar na impermeabilização e dizer, aqui há uma falha, aqui vamos fazer um teste nesse ponto, ou tem que fazer um teste geral. Qual que é essa diferença, Grossi? Depois eu queria que a Priscila comentasse que você recentemente, né, mas mais fortemente, recentemente, nos últimos anos, tem feito essa junção, né, da processo construtivo, de tecnologia, né, da impermeabilização, com análise patológica, com diagnóstico. Sim. Todo inspetor ele trabalha sempre de trás para frente, né? Ele vê as consequências e tenta descobrir as causas. E daí sempre é uma incógnita, né? Eu vejo o efeito, não necessariamente eu consigo correlacionar rapidamente com a causa. Então, eu tenho que ser mais um investigador e saber os caminhos. Então, quanto mais generalista você for, é melhor para o investigador. Porque a água pode estar vindo, igual a gente falou, da fachada, pode estar vindo da impermeabilização, pode ser uma condensação, que daí não tem nada a ver com estanqueidade, né? Diretamente. Tem a ver com desempenho térmico, higrotérmico. Então, entender isso, o mecanismo da umidade, igual você falou, ajuda ele a montar esse quebra-cabeça. E daí que é fundamental você chegar, cheguei aqui, ó, a água está vindo da cobertura. Dessa área, eu sei que veio daqui. Como arrumar, não necessariamente eu sei. Eu sei chegar até a causa. Investigar, né? Daí às vezes eu vou precisar de um especialista na área de impermeabilização para falar qual é a melhor solução, sendo que eu cheguei aqui, ó, vem daqui. Será que o sistema incorporado está certo? Pode ser que ele falhou porque ele é inapropriado para o local, né? Então, aqui você colocou um sistema rígido e eu precisava de ser um flexível. Então, com a movimentação térmica natural, ele rompeu. Daí foi o caminho. Não necessariamente o investigador consegue saber isso. Ele só consegue fazer o caminho de trás para frente. Né? Daí por isso que precisa estar sempre em contato ou se especializar na área de impermeabilização. E isso acaba deixando o profissional mais completo. Né? É fantástico e as pessoas devem se achegar ao Marcos para entender sobre esses mecanismos que são super importantes, né? E entender também sobre o sistema como um todo de impermeabilização também. Vou contar um caso. Conte. De uma obra. Um apartamento numa cobertura, aqui em São Paulo, onde tinha uma piscina, e o proprietário comprou aquela unidade e queria trocar o revestimento do terraço. Então, tinha uma piscina, do lado tinha um terraço. Ele não mexeu no revestimento da piscina, ele só trocou o revestimento do terraço. Então, ele refez a impermeabilização só do terraço, certo? Só que o terraço ele era interligado com a borda da piscina. Então, a água da piscina vinha, transbordava nessa borda, caía num coxo e retornava. E aqui estava o terraço. E aí veio o aplicador, removeu aquele revestimento todo, removeu aquela impermeabilização toda, fez uma impermeabilização nova, fez o teste de estanqueidade, que é quando a gente deixa a água ali por no mínimo 72 horas para ver a eficácia do sistema. Ficou por uma semana e não vazou. Ele liberou para a construtora, olha, tá estanque, assina aqui, tô indo embora. A construtora foi, assentou o revestimento, o apartamento começou a entrar em uso, ou seja, a piscina voltou a funcionar e jorrou água dentro do apartamento daquele proprietário. Aí você para pensar, poxa, foi feita por uma empresa que está há 30 anos no mercado. Qual foi o problema que aconteceu aqui? Agora imagina você, patologista, chegando nesta obra para falar, caramba, o que aconteceu aqui? O que você precisa fazer? Primeiro, o que eu faço quando eu chego numa obra para tentar dar esse tipo de suporte? Eu ouço o que as pessoas têm para me dizer e, em certo momento, eu tampo o meu ouvido. Porque senão você fica viciado com as informações que estão te passando e, dependendo de quem está te passando essa informação, ela está querendo te manipular. Né? Se a culpa é dela, ela vai querer esconder parte da história e te contar outra parte. Então, patologista, quando você chega na obra, tenta arrecadar ali as informações, mas dá uma filtrada. Não escuta nada.
Escuta tudo e não grava Exato. nada. Eu escuto tudo, desconfio de tudo. Eu falo isso pra minha equipe também. Exato. Eu considero que tudo é mentira. Isso. E se não for verdade? E assim, você chega na obra com a coisa já desenrolada, né? Como você sentar numa mesa de uma sala de cinema, no meio do filme, querendo que você explique o que aconteceu e o que vai acontecer depois. A vida do patologista muitas vezes é essa, né? E aí, nessa situação, o que eu comecei a fazer? Investigar, não só o que as pessoas estavam falando, mas sim os fatos. Eu comecei a pedir foto. Mas o que aconteceu aqui? Como foi feito? Quero foto. Me mostrou, o aplicador me mostrou a foto da impermeabilização dele. O que ele fez? Ali no rodapé da piscina, ele passou uma maquita. Porque não tem que subir com a impermeabilização no rodapé? Então, ele passou uma maquita, cortou o revestimento para poder encaixar a impermeabilização dele, que é o que a norma pede, certo? Certo. O problema é que na hora que ele passou essa maquita, ele cortou a impermeabilização existente. E o que a norma pede? Para fazer uma sobreposição. Né? Sempre que você tiver uma emenda, você não pode facear uma manta nova com a manta... É tão básico, né? Então, mas o aplicador não fez esse básico. Por quê? Muitas vezes quem está ali na ponta executando não recebeu essa informação. Então, por isso que é importante também o patologista entender sobre os princípios básicos. Sim. Esse foi um erro, que o aplicador cortou a impermeabilização e não fez a emenda, como deveria ter sido feita. Mas se o patologista não tem a informação de que uma impermeabilização, quando você faz em 2 camadas, digamos assim, você precisa de uma emenda. Isso aí tem de norma. A norma pede no mínimo 10 centímetros. Se o patologista não tem essa informação, talvez ele não encontre o problema de umidade, né, que está relacionado ao sistema de impermeabilização. Então, por isso que é importantíssimo entender todos os mecanismos, que é o que o Marcos é especialista, e também se aprofundar mais na impermeabilização para entender todos os métodos de aplicação. E acho que no caso também entender o seguinte: nesse processo, o que levou a tua visita nessa obra foram sucessões de erros. Né? Não tem projeto. Cadê o projeto? O executor, por mais... Eu falo muito isso, né? A gente tem muita experiência. Quem tem muita experiência? A diretoria, a gerência, a coordenação, esses são muito experientes. Mas quem está fazendo a obra não são esses muito experientes. Muitas vezes é aquele que não tem tanta experiência. Então, talvez caiu ali na mão de um operador não tão experiente, claro, fez o trabalho dele, cortou. Sim, fez o que mandaram. E né? não entendeu o conjunto, né? Não entendeu o elemento todo, né? E sabe o que é interessante? Eu perguntei, como é que foi aqui essa emenda? Que não estava fechada, estava com revestimento, né? Ele falou, não, doutora, a gente fez a emenda. Eu falei, pode quebrar aqui para mim, por favor, só para dar uma olhadinha. Na hora que quebrou, estava ali a manta. Fez a emenda assim, ó. Isso, foi exatamente isso. A emenda foi encontrada uma com a outra, não teve sobreposição. Sim. Então, só que a gente só descobriu na hora que quebrou e constatou o fato. Isso eu acho que é bastante interessante também para falar para os engenheiros que fazem inspeção, que fazem análise de patologias em obras existentes. Não abram mão da sua investigação. Okay. Porque, às vezes, você vai lá, tem um revestimento caro, é um revestimento ou é uma espessura muito grossa, tem que quebrar. Não abra mão de investigar, de entender o que tem por debaixo daquilo, principalmente quando a gente fala de impermeabilização. A impermeabilização é igual a infraestrutura sanitária, né? Ninguém vê. Está lá escondido, lá, então o que tem lá embaixo? Quando dá problema, né? Seja sanitário ou impermeabilização. Exatamente, aquela letra começa com M. Aquela palavra começa com M, né? Então... Sim, mas isso que você comentou é muito importante. Porque assim, não abram mão de fazer uma janela de inspeção, você está falando. Pelo menos, sabe? De realmente ir lá e... ver diretamente. Quando a gente fala de inspeção, eu falo que é sensorial, né? Tátil, visual. Você está vendo a impermeabilização? Está sentindo? Você está com a mão nela? Cara, então você tem que quebrar ali. Você não está inspecionando a impermeabilização. Isso aí. É a melhor prova. Quebra até o que eu falei até aqui internamente da FSM. A gente não faz inspeção de impermeabilização. Por isso mesmo.
Você faz inspeção do revestimento, da estrutura, você avalia sinais, você faz inspeção de umidade. Se há ou não umidade. Porque ela tá aparente, né? Porque para eu inspecionar um sistema, um elemento de impermeabilização, eu precisaria fazer acesso, abertura, analisar. Então a gente vê os sinais. Pode não ter nenhum sistema ali, nenhuma solução de impermeabilização. Se não está vazando, se não tem umidade, está funcionando. Sim, Ok, coisa que sim. segue. A impermeabilização é aquilo muito, né? Não importa que você coloque ali, no sentido prático da coisa, é o resultado, é o fruto. Você pode colocar algo incrível. Se está passando a água, então algo não está adequado. Nessa linha, o que eu escrevi aqui, ó, especialista. É esse o ponto. Porque a gente se forma generalista. Ok, generalista, o pessoal quer se tornar um especialista. E a vida às vezes nos forma. Mas mudou, meus amigos. Eu até já gravei algumas coisas referente a isso. O Gabriel pegou uns cortes, pode. Sabe, mano, é da hora os cortes, porque eu recebo os cortes e falo, caraca, eu falei isso. Eu não lembro o que eu falo às vezes. Muitas vezes eu não lembro o que eu falo. Inspirado. Caraca, não que seja bom. Concordo com né? esse cara, concordo com ele. Nem ser bom ou ruim, eu falo, caraca, eu falei isso, meu. Enfim, eu fico até com medo de alguma coisa polêmica e tal, né? Não porque eu tenho receio de polêmica, mas você pode ofender alguém sem necessidade, né? Você pode, enfim... Fora do contexto? Então, às vezes, né, eu exagero muito na brincadeira, então às vezes num corte ou outro pode até parecer diferente. Mas aonde eu peguei, assim, nós aqui fomos formados pela vida, tá bom? Canalização de nada, tá? Você, caminho de executão, produção, item lá, pegou lá o pai, a mãe, e já foi pra construtora, foi viver a vida dele, sucesso, voltou, assumiu, legal. Eu, de repente, eu queria um estágio numa obra, 16 anos, me colocaram num carro e falaram, vou te levar pra obra. Quando eu cheguei, tava pronta a obra. Ué. Falei, como assim? Aí eu fui entender que era patologia de fachada, que era uma obra de recuperação de fachada. Entendeu? O laudo da DFA, que é um dos principais escritórios. Incrível, algo... Hoje eu queria fazer aquela obra de novo, eu ler aquele laudo que eu não tenho, entender aquilo, foi algo incrível. 16 anos, subindo no balancinho, 100 metros de altura no prédio, ali no Morumbi, no Real Park, enfim. Ok, então assim, não tem como eu não ser especialista em fachada. Pô, mais de 20 anos, São muitos anos. vendo aquilo. Então, no meu caso, é fachadas e estrutura. Porque eu vi fachada e estrutura a vida inteira. A vida inteira. Eu fui para trabalhar numa construtora, é conferir aço, é conferir projeto, é controlar, pedir concreto, receber concreto. Já tive que demolir laje, porque o concreto não atingiu a resistência. Cara, coisa pra caramba. Então, é óbvio que pra mim, qualquer coisa que eu vou estudar, eu acabo me tornando um bom especialista Sim. em fachadas e estrutura. Ou seja, por que eu falo que eu sou um especialista nisso e vocês são especialistas na área de vocês? Porque se tiver que ir lá inspecionar, a gente já sabe o que nós temos que encontrar. Onde, exatamente. Sim. E se a gente encontrar algo diferente, já grita aos nossos olhos. Ok? Então você já sabe que a emenda é não sei o que, é 10 centímetros, é 20 centímetros acima da linha da lâmpada, Gol. já sabe tudo isso. Isso é um especialista. Agora, se a gente não sabe disso, a gente vai lá inspecionar, a gente não consegue identificar que está Imaginar errado. qual é o problema. Exemplo, se pedir para nós, alguém aqui fez alguma especialização automobilística? Meu pai, Meu pai. na vida, é mecânico. A Pri tem casa. Tem É, casa. meu pai é mecânico de profissão, Perfeito. mas não tem especialista. Não, tem tudo bem, mas nós aqui, curso. nós quatro Vai aqui... discutir mecânica pra você ver. Não, mas se por acaso chegar para nós, você vai ter que inspecionar, acabou de sair um carro ali da linha de produção, você tem que inspecionar se está tudo ok com ele antes de liberar para frente. A gente vai conseguir inspecionar. A gente quem? Nós! Eu? Sabe por quê? Vou A te gente é explicar. muita gente. Não, nós quatro aqui, sabe por quê? O que você espera que tenha no carro? 4 rodas, Aham. os pneus, Você vai na ver o roda, básico, né? tem a volante, Tá. que tem... Você espera algumas coisas. Pode ter algum detalhezinho ou outro, cadê o freio de mão? Tem esses carros hoje em dia não tinha freio de mão. É botão, né? Tem uns que param sozinho, pô. Onde é que ele enfia essa chave? É, então, mas mas é sozinho. um- Falei, caramba, e agora? Mas eu liguei Posso o soltar carro, o freio? um carro da hora, vamos lá um carro. Vamos lá um carro. E eu tava já ligado no botão. Eu abri e tal, não tinha botão, não tinha barra. Mano, era no Fez pé. assim, Ah, sim. Tem uns carros, umas SUV grandes que é no pé esquerdo aqui, ó.
Eu usei o que não tem, o freio é automático. Então, é isso aí. Automático, não precisa apertar nada. Eu falei, caramba, e posso soltar o freio, vai na ladeira mesmo? Pode mesmo, mas entendeu que a gente, pela experiência nossa de estar sempre no carro, saindo de carro, se a gente chegar e tem lá o carro lá embaixo, o volante é quadrado, só tem 3 rodas, tá faltando banco, facilmente a gente já consegue identificar. Entendi. Então, às vezes a vida forma a gente. Tanto é, agora, se pedir para nós inspecionarmos uma nave do Elon Musk, O que é que eu vou inspecionar? a gente não sabe o que esperar. Será que tem volante? Faltou adesivo aqui. Será que tem volante? Não, quando eu fui, meus 2 filhos, ao parto, eu acompanhei o parto, né? E você fica ali. Você não sabe se tá cortando certo. Será que tá saindo sangue certo? Será que tá usando a faca certa? Será que estão cortando a quantidade certa? Saiu roxo. Será que tem que sair esse tom de roxo? Será que não tem? Será que não tinha que chorar mais, chorar menos? Você não tem noção. Não tem e às parâmetro, vezes né? é a gente assim. Se eu for inspecionar uma impermeabilização com manta PVC, me perdoe, gente. Eu não faço a mínima ideia do que tem que ter, do que não tem que ter. Onde eu quero chegar com isso? Para você inspecionar um sistema, você precisa estudar como que se constrói esse sistema. Um especialista é aquele que tem domínio sobre o processo construtivo, apelando para o Leonardo da Vinci. Tem que entender a natureza dos edifícios e a lei na qual se baseia a construção correta. E esse é o caminho. Você quer se especializar em impermeabilização, mas, Sonsini, o cara não nasceu, a mina não nasceu na manta asfáltica. Você foi lá, na manjedoura sua lá, era manta asfáltica pra você ficar fofinho. O cara não, o cara, o que ele fez? É o que acontece hoje, gente. E a gente pode reclamar e falar que tá indo um monte de gente sem experiência no mercado ou a gente ajudar. Sim. Ah, sim. O que eles fizeram? Fizeram uma faculdade de engenharia, arquitetura, tecnologia e não fizeram estágio nenhum. Se formaram, não conseguiram oportunidade de trabalho. Foram trabalhar em outras áreas. Aí encontraram, por causa das redes sociais, participaram de alguns cursos, alguns workshops, estão na DEPAT, GT de impermeabilização, que você coordena com maestria, viu o curso, viu palestra do Anapat, aí entrou em 1, 2, 3 cursos, não tem dinheiro para fazer os cursos, mas participa dos workshops gratuitos, pelo menos, está ali, fez até uma pós-graduação, está fazendo uma pós em patologia, agora é especialista em patologia das construções, só que não viveu o dia a dia de um sistema de impermeabilização. Esse, meus amigos, vai ter que estudar mais. Posso dar uma dica pra eles? É isso que eu quero que chegue. Que vocês dêem essa dica de como essa galera realmente saia do nível de não saber se tem volante é certo ou errado, para um nível que comece a entender mais a inspeção da umidade, que o Gross explica, mais o processo da impermeabilização. Ó, é uma dica generosa. É uma dica do fundo do coração. Porque os cursos são importantes. A pós-graduação que nós fizemos é importantíssima. Mas não tem lugar melhor para aprender do que você colocar o seu pé na obra. Então, eventualmente, você pode não conseguir trabalhar na obra, mas sempre tem um aplicador que vai te permitir visitar a obra dele. Então, os curso que o Alexandre Sonsini ministra, o curso que a gente vai ministrar, eles dão a parte teórica, eles dão esse fundamento que você precisa entender, só que a hora que você chega na obra e que você fala, poxa vida, então foi isso que eles ensinaram ali na aula, agora eu entendi, porque visualizou. Então, acho que essa é a dica de milhões. Faça curso, estude, faça pós-graduação, mas principalmente vá para a obra. Eu vou todos os dias quase que é possível, né? Porque como eu trabalho com projeto, a gente precisa estar bastante tempo no escritório. Mas sempre que eu posso, eu vou para a obra e posso falar, eu aprendo toda vez. Toda vez que eu piso meu pé na obra, eu aprendo alguma coisa nova. E acho que vai ser assim para sempre, né, Ale? A obra ensina muito. Porque, eu falo muito, a construção nenhuma é igual a outra. Então, toda obra tem um detalhe diferente daqueles 1 milhão que você já viu na tua vida, mas a obra vai trazer uma condição, uma situação que você vai aprender e vai ter que dar um detalhe de projeto, ou se não tem projeto, um detalhe na obra para solucionar aquele problema. Porque eu recebo às vezes algumas fotos. Pessoal, tô com um problema aqui na impermeabilização. Pode me ajudar se você vê alguma coisa errada? Eu falo, se você está olhando esse sistema de impermeabilização e não consegue identificar se tem falhas ou não, você não tem que olhar sozinho. Você
tem que chamar um especialista para estar com você. Com Até certeza. que você tenha essa autonomia técnica. Sim. Segurança. Tá? Principalmente hoje, eu quero que vocês conversem um pouco. A gente sempre ouviu da manta asfáltica. A manta asfáltica como, tipo assim, não tem erro. Por que não tem erro? Tem erro, né? Mas assim... Todos têm. Não tem erro no sentido assim, é o tradicional. Aham. Vou impermeabilizar uma laje. A manta asfáltica porque já está consolidado, os materiais já estão consolidados, tem as suas falhas, mas assim, a equipe técnica já está acostumada. consolidada. Tem um vídeo que viralizou do cara que falou: meu pai usa manta asfáltica pra tudo. Vocês viram? Não. No carro. É. No carro, o cara fala. É? nossa, Tudo. Qualquer dorzinha. Então você tem assim, o preço já tá meio, todo mundo já sabe quanto custa, já sabe a durabilidade, já até tá até acostumado com os erros. Tem uma outra coisa também que eu acho que a manta asfáltica acaba tendo esse mercado. Eu tinha um professor na graduação que ele falava que o concreto armado aceita muito desaforo. Né? Sim. O concreto armado aceita muito desaforo. E a manta asfáltica também. Se você aplicar ela Uma com um adaptaçãozinha pouco mais de depois. umidade, ela talvez não dê problema. Uma emenda. Ela vai poder fazer uma emenda. Alguém passando por cima, ela não é para passar, mas ela tem uma resistência, ela não vai estragar tão fácil. É por isso que a manta asfáltica eu ainda acho que é o sistema mais utilizado, porque ele aguenta muito desaforo. Mas hoje tá vindo muitos sistemas Muita inovadores. tecnologia, muito. E principalmente os sistemas aparentes. Sistema Membranas. Vulcan. Membrana de Mas poliuretano. Isso geral. que eu falo, não falando de marca, mas é membrana De ou poliuretano. membrama. Não, membrama é outra coisa. É sexta-feira. Organização, entendeu? Não, Os caras não. dão uma membrama puro malte. São as As membranas, membranas, que tá. ele é especialista também nisso. Né? É por isso que ele falou de manta asfáltica rápido. Não deixa eu falar, senão ela vai falar de poliuretano. Não, sim, então, são História. as membranas Eu concordo aparentes, manta PVC, tem diversos outros sistemas, só que esses requerem uma tecnologia diferenciada, uma atenção a detalhes, porque... Todos requerem. Todos, é isso aí. Mas é que ele falou que a manta asfáltica acaba tendo, acho que, um desaforo um pouco maior do que uma manta PVC, pelo menos que eu vejo, assim, que quantos aplicadores sabem instalar uma manta PVC aparente com todos os detalhes que precisam ter Mas aí não é de que emenda? aceita mais ou menos entre manta asfáltica e PVC. Aí é estar acostumado ou não com aquela Mão de instalação. obra Sim. adaptada. A Agora, a as manta de membranas, PVC, assim, poliuretano principalmente, né, que você precisa ter um teor de umidade na superfície controlado, é uma mistura, é um material... Pot Life. Pot life. Adoro esse nome. Tem um pot life de 20 minutos Life. com a temperatura de 23 umidade graus, tal. umidade tal. Aí você Lascou. chega... É aquele nosso amigo Robson lá de Palmas, do Tocantins. Pô, como é que eu faço? Pot life é 2 minutos. 2 minutos para misturar, 2 minutos Não dá nem pra falar aplicar. Pot Life, já foi. Acabou. já foi. Qual é Não, o pote? eu concordo, porém também tem um outro lado, né? Das membranas, por exemplo, que se você tem uma laje com diversas interferências, aquela obra que você executou, por exemplo, Sim, do Clube Harmonia do harmonia. Clube Harmonia do Tênis, é uma laje gigante com muitos domos, mas muitos domos, e com uma lâmina permanente de água para trazer conforto térmico e estabilidade dimensional para a estrutura. Aplicar manta asfáltica ali ia ser um grande problema. Você E ali concorda comigo? teve manta asfáltica um dia, né? E não funcionou. Teve manta asfáltica um dia. Passaram para a membrana. Então, assim, não existe, sob a minha ótica, a minha humilde opinião, não existe um sistema que seja o melhor de todos. Existe, sim, os prós e os contras de cada sistema, e onde eu vou aplicar cada sistema é de acordo com as características da obra, como ele falou. Região, estrutura. Que tipo de estrutura? Poxa, é um concreto maciço. Ele tem uma deformação térmica de um jeito. É uma laje pré-fabricada, de um concreto protendido. Tem uma outra deformação térmica. E o sistema de impermeabilização, ele acompanha muitas vezes essa variação da estrutura. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, exatamente. Então, Tem que- tudo isso... Você tem que entender esse conjunto para poder especificar. Exatamente. Então, quando a gente está fazendo um projeto de impermeabilização lá no escritório, a gente não leva em consideração um fator. São diversos fatores, inclusive mão de obra, Fê. Por quê? O que o Alexandre falou é muito verdade. Os aplicadores estão mais habituados, né, a aplicar o sistema com manta asfáltica. Então, se você vai para uma região onde ainda não é comum, por exemplo, uma membrana de poliuretano, você vai especificar uma membrana de poliuretano, quem vai aplicar? Você entende? Só Verdade. se você fizer um trabalho todo em conjunto com fábrica para fazer o suporte. Mas é um pouco mais Acompanhar, complicado. fiscalizar, Fiscalizar. que acho que a norma
tá em revisão, vai entrar com esse item, acho que é muito Como que é? importante. Não é mais fiscalizar, vai ser o quê? Controle da qualidade. Controle. Processo e Acompanhamento. qualidade. É outro nome, não, acho que nem ficou controle. chique. Ficou chique, Pra ficou não mais. deixar o negócio Ficou mais É, soft. fiscalização Eu tô é... muito termo em inglês. Né? Calibration. O termo vai ser waterproof. O Waterproof. Aquaproof. 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 É que é água com water. Sim. É. Entendi. Mas isso que você tá falando, Priscila, assim, quebra um pouco o que às vezes o marketing vende, né? Esquece marketing. Nossa. Soluções milagrosas, É. tipo, você vê vídeos nas redes sociais de um produto Esticando, mágico. né? Segura aí, vamos esticar, É. gente. Isso é mito. Isso é. Isso. Então vamos quebrar alguns mitos? Nossa, Vamos, bora. nossa Polêmica! briga. Nossa briga. Essa é a briga. Vai, a gente vê tintas mágicas, né? Que são essas super alongáveis, mantas líquidas. O que mais você lembra de coisa milagrosa? Pode ser bacana, mas a manta luminizada aplicada para qualquer. É esse vídeo do cara do carro. Ele aplicou manta Ele asfáltica faz manta alumínio no carro. no carro. Não, o carro, a porta tá vazando, ele põe lá a manta alumínio no carro. Boa. Então, mas é que também tem as marcas tem o do yourself. Nossa, você tá muito inglês hoje, Esse, gente. eu acho que isso é uma briga minha. Passa um produto e. Isso é uma briga minha. Eu falo assim, deveria ser proibido, por norma, colocar numa embalagem, faça você mesmo, faça a aplicação. Concordo. Deveria ser obrigatório, deveria ser proibido. Porque Alguém deveria fiscalizar. Nunca é fácil de aplicar, porque pode ser fácil abrir uma lata, Misturar misturar passar um e pincel. colocar. Só que essa laje está preparada para receber essa impermeabilização subo, fácil né, aplicar? A Makita cortou no lugar certo? Né? Então, quando você tem numa embalagem um fácil aplicar ou faça você mesmo, você deixa de trazer a importância da mão de obra qualificada. É como se liberasse antibiótico sem Isso aí. receita. É isso aí. Perfeito. Perfeito. E da tinta emborrachada é uma super tinta. Mas continua sendo uma tinta. Não é o impermeabilizante. Qual que é a diferença, né? De uma tinta emborrachada para uma membrana de poliuretano, uma membrana acrílica. A diferença é, quando a gente fala em norma, a membrana em si precisa ter obrigatoriamente 1 milímetro de espessura. Então, se não tem 1 milímetro, já não é uma membrana, já não é um impermeabilizante, né? A tinta, a gente está falando de micras. A gente está falando de espessuras extremamente esbeltas. Logo, isso impacta no desempenho que ela vai ter do filme. Cork bridging, que é a capacidade que ela tem de suportar fissura, alongamento e tudo mais. Então, como tinta, essas tintas emborrachadas são produtos fantásticos, como tinta. Só precisa colocar... o uso de tinta. Para o uso de tinta. Só Que precisa vai promover colocar... estanqueidade, vai promover outra. E aí, Mas para impermeabilizar, Volta não, tudo. né? qual que é o especialista que vai falar se essa tinta é boa? É o cara da fachada lá, né? É o cara especialista em fachada que vai determinar Sim. qual que é a vedação ideal para utilizar na fachada. Porque pode ser que seja uma borracha que não deixe passar. Perfeito. Então, não tem tem troca. umas discussões disso, falando em fachada, estanqueidade, né? A gente costuma dizer mais estanqueidade para revestimento de fachada. Que o ideal é que você bloqueie a entrada no estado líquido e Deixe permita nos respirar, estados gasosos. Aberta a difusão vapor. de vapor. Porém, até eu trago aqui um dos grandes especialistas que conversei com ele isso e falou, é verdade. Às vezes o remédio, para te curar no teu rim, vai dar uma prejudicada no teu fígado. E o que você quer? Morrer do rim Escolhe. ou viver, mas prejudicar um pouco o fígado? Porque tem alguns casos que precisa ser aplicado na fachada um sistema tal que sim Fechado vai vapor. fechar e não vai sair vapor. Ponto. Isso vai acarretar alguns problemas de condensação? Sim. Isso aí. Você prefere um pouco de condensação ou rios de água, cachoeira entrando? Eu Essa vivi é uma um- decisão do profissional especialista em conjunto com você. Eu vivi um caso desse num jardim vertical de uma fachada. Então, parte da fachada do prédio ia ter um jardim vertical que precisava receber uma impermeabilização que não permitisse de forma alguma com que a água entrasse, inclusive no estado de vapor. E ali foi aplicado um material fechado à passagem de vapor, aceitando esse rim aí prejudicado. Aceitando Efeito colateral. Isso aí. efeitos colaterais. Ok, nós estamos caminhando para o final. Calma, Não, responde sobre a manta líquida.
Manta líquida que é... Então, A manta líquida, eu fico imaginando aqueles carros que passavam na rua vendendo desinfetante, Manta cloro, líquida. manta líquida. a manta líquida, ela é assim, pra gente é quase um... Sabe quando Dói. fala problema? Sim. Então, a manta líquida é mais ou menos mesmo, é isso. nóis. É mais ou Tão menos difundida, isso. né? Gelo líquido. Mas, Eu vou tomar meu gelo líquido. Gelo líquido. mas você sabe que, olha, esses dias eu até mandei no grupo nosso lá, é a manta líquida, depois veio o porcelanato líquido, depois veio o prego Parafuso líquido, líquido, é. prego líquido, Lixa aí líquida. depois a lixa líquida, Lixa eu líquida. fui lixa líquida, eu falei assim, não, esse aí... Agora deu. escolher. Chega. Esse, agora a NASA veio. Mas qual que é Exterminador a, do futuro, qual que é a é uma- paixão pela palavra líquida? É É pra o negócio do popularizar, fácil né? aplicação, né? A Água líquida. a manta... Vai vender mais, mano? A manta Porra, ainda bem que essa água é asfáltica, líquida. né? O termo manta líquida foi cunhado por uma fábrica que quis trazer esse peso dentro que nós falamos da manta, né? É uma manta. É uma manta. Mas é líquida. Mas deve ter vendido tal. pra caramba, deve vender. Ah, ainda Vende muito. até hoje, muito, é. vende muito. Vende. E assim, o marketing das grandes empresas, ela se dobrou, né? A gente fala, quando fala com o técnico, ninguém fala manta líquida. E não Mas- coloquem no relatório técnico de vocês, laudo de inspeção. Não escrevam esse termo, porque nas Membrana. normas não existe esse Membrana. termo. Só popularizar. É só na embalagem, só no marketing que existe uma Sim, manta mas o líquida. que é manta líquida? A manta líquida não existe. Não, né? fica- A manta líquida não existe. Quase. Quase, foi quase. As mantas são Olha, produtos industrializados, que você tem espessura e dimensões Tem controladas. É Perfeito. pré-fabricado. Perfeito. E a membrana, tudo aquilo que está em estado líquido e você vai fazer a mistura e transformar isso numa camada impermeável, é membrana. Mas Ela pode ser geralmente- cimentícia, pode ser acrílica, pode ser poliuretana, pode ser o PMMA, pode ser... tem Mas geralmente várias quando membranas. falam manta líquida é membrana acrílica, Acrílica. com ou sem cimento. Geralmente é isso que eles Membrana chamam de acrílica. manta líquida. Aqui também, mano, se é o faça você mesmo, eu vou vender uma membrana. Os caras vão pensar na membrana mesmo. É. Aí o cara não vai comprar. Fica Então, difícil. a manta líquida ela acaba tendo essa Aceitação. aceitação pro mercado final, mais que deveria ter todas O cara ia usar impermeabilização líquida, mas a impermeabilização ele falou. Olha a sensação. Waterproof líquido. Não, incrível. É muito bom essas. Cara, ficou um papo incrível, diferente. Muito bom. Diferente, muito legal. Ó, então, falando em umidade e impermeabilização, nós temos inspeção. Eu tô saindo agora do projeto. Porque se uma edificação nova, ok, que vai ligar dentro do Não é projeto. não. Não, mas Projeto, indicação existente. Vamos falar de importantíssimo. projetos de existente, é isso Eu vou aí. chegar Muito lá. importante, Eu muito vou importante. Eu vou chegar lá. Eu vou pegar Eles essa se xícara. revoltaram, né? Vamos bater nele. Ah, não, Mas poxa. precisa de Eu, um projeto. eu não vim aqui para fazer propaganda da minha empresa, né, Pri? Cancelou. Poxa, como assim? Mas eu ia fazer propaganda da minha empresa? Vai, então. E o Marcos? Mas precisa de projeto. Tem um detalhe técnico ali que eu baixei no Google. É só ligar para as empresas, elas já mandam com desenho tudo. Tô falando uma execução, eu vou sair um pouco da execução para só finalizar para o nosso mercado patológico. Então, lá na execução, você tem tudo novinho, bonitinho e vai tomar uma melhor decisão, baseado em diversos critérios, vai fazer o projeto específico com base naquilo. Ótimo. Mas tá feito. Vem lá o sinal umidade, a gente faz uma inspeção. A inspeção não é na impermeabilização, a inspeção são nos elementos de revestimento, de estrutura, de acabamento, tudo, onde vão ter os sinais. Que aí o Gross é fera para entender o mecanismo e tal, e você vai ainda até lá e chega no ponto que é pela impermeabilização que está tendo problema. Pronto, você chegou no diagnóstico. É muito complexo o problema, assim, tá vindo, aqui vamos imaginar que é uma laje, é um rooftop lá em cima. Tá muito. Bilíngue. É um rooftop lá em cima. Então a água tá caindo aqui. O problema é que ela pode estar vindo, Depende do sistema de né? impermeabilização. Ela pode estar vindo de outros lugares, a não ser daqui. Que fica mais difícil identificar o diagnóstico real no sentido da onde está vindo o ponto de origem, né? Vamos pensar assim. Do Se for mecanismo uma membrana, ali. é mais fácil de identificar dessa forma. Isso é importante. É. Ou seja, Depende de como ela foi aplicada. Se você, o que a gente fala assim? Qual que é o vilão da impermeabilização? É a regularização.
que é o que fica embaixo da camada de impermeabilização, que é uma argamassa cimento e areia com um traço que vai deixar porosidade, Sim. certo? Vai ter porosidade. Então, toda a água que passar pela impermeabilização vai chegar Vai encontrar um numa caminho, uma estrutura. esponja linda. É isso aí, vai percolar e se encontrar um ponto fraco na estrutura, ótimo, vazou, gravidade vai te dar o caminho mais fácil, né? É sempre para baixo. Então vai descer ali, então tá aqui. Mas se ela não encontrar um ponto frágil na estrutura, naquele ponto, ela vai espalhar. E aí você pode ter vários pontos. Mas é mais difícil. Mas Com a manta é um é pouco mais- raro, mas acontece muito. É. Se for aderida, né? Então, É mais difícil. O nosso, Aplicado direto no concreto já não tem tanta o essa nosso possibilidade. desafio do diagnóstico é que tá lendo aqui. Aí você pega lá o patologista, o inspetor, e fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma piscininha amor aqui, uns 2 metros para cada lado do ponto, Colocar em teste. vamos colocar em teste no Yamaluki, né? Não vazou nada. É isso aí. E agora? O que eu faço? Porque se vazasse, pronto, é aqui. Aí você vai reduzir, pode até reduzindo, encontrou ponto, abriu, faz ali uma manutenção, troca. Não encontrou nada. A gente não consegue descartar então que a impermeabilização não é pela impermeabilização, porque pode estar vindo De outro ponto. mais para lá, pode estar vindo de outros pontos. Tem alguma dica desse diagnóstico nesses sistemas de cobertura? Porque às vezes o que eu faço, meu amigo, primeira coisa, testou isso? Não, testa a laje inteira. Tem um equipamento, que inclusive é o André Fornazaro, que está homologado aqui no Brasil para É o testar. ILD. Que é com diferença de potencial, que em cima do revestimento, em cima da proteção mecânica, ele traça em todo o perímetro um arco voltaico, e aí ele vai, com esses 2 equipamentos, medindo a diferença de potencial. E se tem uma falha, se tem uma descontinuidade da camada impermeável, elas se encontram e aí apita. É um equipamento 100% de eficácia? Não é um equipamento 100% de eficácia, mas é uma boa ferramenta, dependendo da área que você tem, para não sair quebrando tudo de qualquer jeito, é uma boa ferramenta para você... Pode auxiliar no processo. Pode auxiliar. Não existe, é como um médico, né? Ele faz a sua anamnese, ele te faz um monte de perguntas, ele pergunta sobre o seu estilo de vida, que dor que você tem, desde quando. Aí ele supõe, pela experiência dele, que seu problema pode ser em tal lugar. Ele pede alguns exames para confirmar. Ainda assim, ele pode errar. A engenharia é muito parecida, Sim. né? Principalmente com impermeabilização que está oculta. E eu acho que indo na linha do que o Grossi, você já fez o curso do Grossi de diagnóstico de umidade, indo pela linha de pensamento do Grossi, assim, a gente às vezes tem aquelas nossas crenças que são limitantes. Se eu falar assim, olha, se você for numa laje de cobertura, procura fixação de equipamentos. É um ponto que pode estar ferindo a impermeabilização. Procura caminhos de instalação elétrica. Procura pontos de instalação de pluvial. São os pontos onde normalmente vão ter problema. Numa laje de térreo, no jardim, pode ser uma raiz que cresceu demais, vê se tem as árvores lá, o plantio, como é que tá, que tipo de plantio que tem, se tem fissura nas muretas. Isso pode ser um indício para onde você... Porque muitas vezes você testa a laje e a laje não vaza. Porque o problema não está naquela camada da superfície, mas sim que você Esse é o tem desafio, né? em volta. E esse olhar, essa malícia, essa experiência, é o especialista. E quanto mais vai para a obra, quanto mais estuda, quanto mais mergulha no universo, mais seguro você começa a ficar para poder fazer esse diagnóstico, poder fazer essas sugestões de terapia, né? Eu tenho uma última pergunta. Sim, só aproveitando essa pergunta. O pior, acho que, do que não achar no teste é achar e não for desse ponto. E nem sempre é só daquele ponto. Porque depende de como você faz a contenção. Pronto, achei, acabou. Isso aí. Você faz a contenção na proteção mecânica, mas existe um caimento no substrato, a água não está só contida onde você está vendo, né? Ela pode estar correndo por debaixo da proteção mecânica e indo vazar em outro ponto que não na sua delimitação do teste. Então, acho que é pior do que não apontar, né? É apontar errado. E membrana também corre o risco de ter fissura oculta, que você não consegue visualizar a olho nu,
mas quando entra em contato com uma mínima pressão de água que possa, ela começa a infiltrar e você não consegue identificar que é de lá, porque ela está realmente oculta. Isso acontece muito em reservatório. A gente Por encontrou... vazamento. Já fizemos 2 vezes. Desvazia para eu dar uma olhada. Não vê nada. Não tem nada. Aí Carrega, você vaza. aí carrega 50 centímetros, não vaza. 1 metro, não vaza. 2 metros, não vaza. Aí quer uma dica? Antes de impermeabilizar, faça teste de carga em reservatório. Porque aí vai vazar logo no teste. Sim, não, você mas a trata gente pegou, antes, no caso que a gente pegou, já estava em uso. Né? a empresa foi contratada para impermeabilizar a caixa d'água. Uhum. Ela impermeabilizou. Ponto. Colocaram para uso. Vazou. Começou a vazar. E vazava a 30 centímetros externamente, a 30 centímetros Na emenda concreto. do fundo do reservatório. Beleza. Esvaziaram. Nós fomos lá, você não vê fissura nenhuma. Então, enche 50 centímetros. Já ficou ali, não vaza. É a 1 pressão metro, da não água. vaza. Tá, não vaza. Chegou quase no final, começou a vazar. Aí vem, mas mesmo que ele tá gritando, a gente fala, será que tá indo por cima, descendo e indo? Entendeu? Aí você começa a avaliar. Claro, grande parte acontece, a pressão da água abre a fissura e também pressão, né, de coluna de água faz com que tenha mais força para injetar aquela... E aí a gente foi ver o escopo, porque ia ter uma briga entre o condomínio e quem executou. O escopo tava lá, que o ideal era que... Sabe aquelas empresas de improvisação? Que coloca o ideal, mas vende o que querem comprar. Que deveria fazer uma injeção para monolitizar e comatar essas fissuras, porque já eram visíveis, antes e depois passar os produtos Mas de eles mesmos não impermeabilização. fizeram isso. Não foi contratado e não foi feito essa comatação dessas fissuras e esse reforço e só aplicar o produto impermeabilizante. Então, ele não suportou, né, essa abertura. Vamos imaginar que o reservatório, eu sei que é óbvio isso, mas só para a gente contextualizar. Vamos imaginar que o reservatório tem 20 metros de altura. Logo, no fundo dele tem 20 metros de coluna d'água de pressão hidrostática, só que isso é no fundo. Ali no topo, com 5 metros, é só 5 metros de coluna d'água. Então, conforme você vai descendo no fundo do reservatório, a pressão hidrostática é maior, que acontece justamente isso que você falou. Coloquei 30 centímetros de Não altura. deu pressão. Não deu pressão. Fui Não foi o aumentando, não suficiente deu. pra Quando entrar chegou, talvez na carga plena, abriu a fissura que estava oculta e começou a infiltrar. Tá percolando por trás da membrana? Muito difícil. O problema deve ser muito provavelmente ali E foi naquela... isso mesmo. Se é uma alvenaria estrutural, um reservatório que é muito raro, Aí já é aí diferente. já me preocupa. Ó, eu tenho uma consideração para ver se eu tô certo, se eu aprendi certo. Ah! É sério. Aprendi. E uma pergunta terapia, que eu sei que vocês têm horário e nós já passamos, mas tá muito bom isso aqui. Primeiro, eu tive experiências com impermeabilização ao longo da minha vida profissional. Nunca fui para me especializar nos detalhes, mas eu tive uma péssima experiência na construtora, porque a obra que eu fui trabalhar como engenheiro, né, eu comecei conferindo gabarito, entreguei os apartamentos lá, aquela cerimônia, Começo ao alto fim? nível, começo ao fim. Meu amigo, entrega da obra em fevereiro. Ninguém me avisou isso, mas também não tinha controle nenhum, né? Fevereiro. O que se tem, as últimas coisas que se faz, impermeabilização e tal, e qual época? A partir de novembro a fevereiro eu tinha que impermeabilizar. Chuva. Me perdoe, né? O apartamento da cobertura não foi entregue. Porque a chuva encharcou tanta laje que não tinha tempo para esperar secar para aplicar a impermeabilização. Enfim. E aí eu aprendi algumas coisas. Então, primeiro, impermeabilização, para simplificar até de maneira bem simplista, falava assim, né? 50% é caimento, 50% é o bloquear. Então, brincadeiras à parte, assim, impermeabilizar não é produto, é um sistema. Desculpa, grossa. Então não é produto. Manta não é a impermeabilização. Manta é um produto que bloqueia a passagem da água. Que faz parte do sistema. Que faz parte do sistema. E faz parte do sistema, então, bloquear e encaminhar. Se você só bloquear e não encaminhar, que são os caimentos, as coisas, a água vai ficar parada ali. Ou por pressão, uma hora ela encontra água mole e pedra dura, tanto bate a manta que fura. Ou até por evaporação vai começar a dar fluorescência nos pisos, que acontece muito. A água não desce, mas ela sobe e você pega aqueles pisos lindos, maravilhosos, com os rejuntos todos com eflorescência. Uhum.
Então, tá certo isso? Bloquear e encaminhar. Tá na norma. Solução, tá na norma. Ó. Caimento mínimo de 1% para áreas externas e meio para área interna. E quem vai, então, conferir um sistema de impermeabilização precisa avaliar o bloqueamento e o encaminhamento. E segundo, outra coisa que eu aprendi muito, e eu fiz muito mais manta asfáltica, né? Então, enfim. O grande segredo da impermeabilização, o grande cuidado, tá em, antes de aplicar o primer, garantir que o caimento ali esteja realmente seco. É o que você falou. A preparação é 50% do resultado. Eu Mas falo pelo depende menos. do sistema. Sim, Tô falando manta asfáltica. Ah, Tô falando tá. manta asfáltica. 50%. Tem sistema que o substrato precisa estar úmido. Tô falando manta asfáltica. Preparação. Então, o caimento, você fazer os encaixes certo, entender as cotas. É a preparação. Não só a regularização, nem só o controle da umidade. Porque a gente fala, é a umidade, é as inclinações corretas. Entendo. Coesão, né? Então, mas o que eu já vi? Não sei se você já viu. Se vocês já viram isso, não, né? Certamente já Acho que viram. Qual que é o problema disso? E às vezes para nossa inspeção. Normalmente, muitos problemas de infiltração, de impermeabilização, acontecem na garantia, que são os primeiros anos. Um apartamento foi entregue sem nenhuma mancha de umidade. Passou meses, pouco tempo, manchas de umidade. Foi chamado, falou, essa não está funcionando lá em cima. Você testa, não tem problema nenhum. O que aconteceu? Aplicou o primer antes de estar curado adequadamente. Confinou a umidade. A umidade a umidade de construção Ficou retida. ficou na laje e ficou na camada de caimento, de regularização. Não estava mostrando, porque ainda assim estava se respirando. Quando você bloqueou lá em cima com a manta asfáltica, com outro sistema de impermeabilização, não conseguiu mais ir para cima e começou a descer. E aí veio as manchas. E isso não... A impermeabilização tá ok. Às vezes está perfeito. Tá perfeita. Mas aquela água, se ela não vai sair por cima, ela sai por baixo. Isso acontece, e a norma prevê isso, quando você tem enchimentos. Quando você tem enchimentos, você precisa prever uma captação na parte de baixo do enchimento e a impermeabilização embaixo e em cima. Se você não faz isso, o que acontece? Se você tiver o azar de estar com o enchimento pronto, sem captação, e soltar para a impermeabilização depois do enchimento, choveu, a água vai ficar confinada naquele enchimento. Esse, às vezes tem aqueles enchimentos de pé de moleque, né, que é com argila expandida, né, ou com isopor, que é isopor tipo caixão perdido, ou entulho. Nunca mais aquela água vai sair dali. Eu tenho uma experiência de uma obra que a impermeabilização tinha sido recém-executada e aí começou a aparecer uma mancha na sala de um reitor de uma universidade. Vamos abrir um furo aqui, porque é uma obra antiga e era aquelas lajes duplas, né? Vamos abrir um furo aqui, porque foi feito só a impermeabilização em cima. Tiraram 200 litros de água de um coxo. Acontece Então, muito em pontes, né? Sim. Ponte que tem Isso aí. o caixão perdido, se É que você a ponte furar... não tem nem impermeabilização de não cima. tem. Então fica nada. sempre entrando água. Se você furar um caixão perdido, jorra água. Mas é muita água. Inacreditável. Eu tô satisfeito. Excelente. Eu queria Incrível. que... Vocês podem falar o que vocês quiserem mais, enfim, o tempo é de vocês. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês estão fazendo nesse final, o que vocês querem fazer aí, e sobre os cursos que vocês estão ministrando, porque vocês estão professor demais, você está com curso aí, já zerou as vagas, né, de fiscalização? Não, o curso de fiscalização, Já nós começou? tivemos 77 alunos. Top. Foi muito procurado, acho que foi um dos cursos com Com toda certeza. mais público do IDD. E Legal, que terão parabéns. outras turmas, então fiquem ligados aí, fiscalização de obra. Porque eu falei, até comentei, não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Se é desespero ou se é sem Não, é interesse. ótimo. O pessoal tá tanta coisa errada Às aqui, vezes tá começa no desesperado, desespero né? e depois vai ajeitando, Pela né? dor, não pelo amor, né? Então, não sei se é pela dor ou pelo amor, né? Mas quem é o Sonsini? O que você está fazendo? Que solução que você pode dar para os colegas patologistas? O que você está preparando aí? O Sonsini é um cara apaixonado pela impermeabilização, realmente. Você viu meu dominó?
Eu vi. O ímpar. Você deu 2 para sortear, um eu sorteei para mim. Tá? Ele ganhou o sorteio. Eu vi o hora que sorteou lá. Opa! Felipe Lima! O Alexandre, o Soncini é um cara apaixonado pela impermeabilização, que curte isso aqui, curte trocar essa informação, passar esse conhecimento. Eu recebi isso por amor. Eu estou na impermeabilização, meu sogro trabalhou lá com o Zeno Pironde, na asfaltadora brasileira, durante 27 anos. Então, assim, quem pega a impermeabilização, tem a história da impermeabilização. O Zeno Pironde foi o autor do primeiro livro de impermeabilização, fundou o IB, é uma referência na história da impermeabilização. O Ari, meu sogro, trabalhou 27 anos do lado dele. E eu pude trabalhar outros 20 e tantos anos do lado do meu sogro. Então, o legado, né? E assim, é alguém que sempre foi, até hoje, né, apaixonado pelo que fez, pelo que fazia, e transmitiu isso a mim. Então eu sou um apaixonado pela impermeabilização. Acho que se eu vou me resumir, é por isso. Espetáculo. E você, Pri Bezerra? Eu entrei na impermeabilização em 2010. Então, estava procurando um trabalho na área, e aí fiz uma entrevista numa impermeabilizadora, passei. Aí, de lá para cá, eu não saí mais da área. Trabalhei 9 anos executando obra, que foi onde eu mais aprendi, que a gente vê na prática, né? Tudo que é colocado em norma, em ficha técnica e tudo mais. Depois, trabalhei outros 4 anos em fábrica, então eu fui para o outro lado entender sobre química de produtos, sobre formulação e tudo mais, o que foi muito bom, aprendi demais também. E agora vou completar 1 ano, no mês que vem. Eu montei a minha empresa de projeto e consultoria, chamada Obra Seca. A gente está com contratos importantes, graças a Deus, o mercado aceitou bem. E eu também amo impermeabilização, não tive essa história do Ale aí com essa herança maravilhosa, mas amo demais. Até meu marido comentou esses dias, quando a gente estiver faturando milhões, você fecha a Obra Seca, vamos viajar. Eu falei, não senhor, você está querendo fechar a minha empresa? Não senhor, eu tenho muito orgulho disso, como eu sempre comento, eu fui criada para ser funcionária, eu fui criada para ser CLT. E aí, depois de um monte de coisa, inclusive que a DEPAT me deu de oportunidade, eu comecei a atender o mercado como autônoma, vi a oportunidade, abracei a oportunidade e hoje eu sou extremamente satisfeita. Tô desenvolvendo umas ansiedades? Tô. O olho fica tremendo de vez em quando sozinho. Fica. Não é fácil. Empreender não é fácil. A gente vê a parte bonita da história, né? Mas não é fácil. Tá ruim pra você, também tá ruim pra mim, tá ruim pra todo mundo. O jogo é assim. O jogo é assim. Só que o legal é que o seu empenho, ele tem frutos, né? E esses frutos dá muito orgulho. E pra finalizar, de quem é a Priscila, gostaria de comunicar que eu e o Marcos Gross estamos com um curso em impermeabilização diagnóstica, que vai começar no dia 22 de agosto, ao qual ele vai trazer todo o conhecimento que ele tem referente ao transporte dos fluidos, umidade e tudo mais, e eu vou abordar os sistemas de impermeabilização para formar aí esse grupo de patologistas. Vai dar umas treta lá falando desse sistema de impermeabilização. Vai dar. Então, se você não quiser entender sobre impermeabilização, mas você quer ver a gente discutir sobre o sistema, já se matricula. Vamos falar em inglês, né? Não um jargão em inglês. Não, muito legal tudo que tem construído. Obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Né? A DEPAT tem muitos frutos bons. Os frutos bons são vocês, né? Da gente, sei lá, se conectar e conectar histórias, né? Cada um tem a sua história. Eu não tenho 27 anos, já falo de não sei o que da afastadora, de não sei o que lá, mas eu sou amigo de quem tem. Então eu tenho também, entendeu? Eu não sou especialista em impermeabilização, mas eu sou parceiro de quem tem, de quem é. E assim a gente vai ganhando corpo, né? Ganhando estrutura. Então tem coisa que eu nem quero aprender mais, porque eu já sou amigo de quem sabe. Então já vai conseguir fazer junto comigo, né? E os cursos que vocês têm se colocar à disposição para poder ensinar, e essa é a grande ideia da DEPAT, não é eu tentar ensinar tudo para todos de qualquer maneira, mas é proporcionar para que as pessoas tenham, e esse curso inédito, né, falar de impermeabilização e patologia juntos, em diagnóstico, e falar, não tinha como, né, não unir vocês nesse processo. Desejo todo sucesso, vamos estar juntos nisso. É uma honra estar com você nessa, inclusive, vou aprender com ele bastante. Muito legal. e estava até conversando, né, que ela agradeceu o Bosco. Eu vou falar aqui. Eu não sabia. Você vai criar intriga. Eu vou falar.
Vou saber da fofoca agora. Porque foi muito legal. Mas conta direito, senão eu vou interromper. Não, eu conto direitinho. É muito legal. Porque a Pri, eu conectei com ela na busca de um produto para uma solução de uma obra. E começamos a conversar, ela é muito boa vendedora, né? O condomínio não comprou, mas ela não parou de trocar ideia, né? Alexandre sabe, A minha história com a Priscila, ela nunca vendeu pra mim. De conversar, enfim. De repente a gente se conheceu pessoalmente na Feicom, né? E de repente ela tava tirando foto com a gente, já era debate, já era academia da patologia, e foi indo. E no primeiro Anapate ela foi lá e apresentou um artigo incrível, de uma maneira incrível, o pessoal adorou, foi tudo mágico, né? Foi tudo espetacular. Foi tudo mágico, emocionante. Foi tudo incrível, né? Raro. Teve o 2, que foi espetacular, vai ter o 3, o 10º, 28º, mas aquele foi... É o primeiro, né? Foi espetacular. Mas, assim, a Priscila Bezerra entrou no radar dos patologistas, né? Desse mercado da patologia, da impermeabilização, e foi muito legal. E nessa daí, o Bosco, né, no nosso grupo, do quarteto, falou, tô com uma dúvida na impermeabilização. Pergunta pro Grossi, né? Então, aí o Grossi falou, por que você não conversa com a Priscila Bezerra? Ela apresentou na Anapate. Muito obrigada, agora. Então ela pode te dar Você suporte. mudou minha vida com essa indicação. Entendeu? E aí, eu tô ali, né? Falei, pô, foi rápido no gatilho, interessante. O Grossi foi lá, né? Que eu nos grupos, vocês reparam, eu tento aparecer o mínimo possível. Eu sempre tento esperar nos grupos alguém responder, porque eu não quero que fique, tipo, até a Felipe dependência, no sentido até de... não, porque eu não... Ficar esperando você responder. Não, Sim, assim, tá até certo. porque eu não quero que Dá eu autonomia, seja né? o Felipe me ajudou, o Felipe me ajudou. Não, eu quero que o Grossi me ajudou, o Sancini me ajudou, o outro ajudou, entendeu? Enfim, é uma linha de... Aí quando ninguém responde, eu lembro, eu vou lá, então eu... Né, às vezes o pessoal tá ocupado, eu 3 vou lá e dias dou um depois. toque. É assim. Então, obrigado, já resolvi. E foi incrível. E daí, criou uma parceria com o Bosco e ela desenvolveu esse trabalho e o outro patologista começou a procurar, né, nessa especialidade. Eu não sei se tem que ter volante ou não. Chama a Priscila, a Bezerra e tal. E aí, essa semana, nós estivemos juntos e ela agradeceu o Bosco, né? Falou, pô, obrigado. Eu não sabia que a indicação tinha sido sua. Então, na frente do Bosco, eu agradeci. Agradeceu e tal. Eu falei assim, pode agradecer, mas agradece o Grossi também, porque o Grossi indicou você. É brincadeira. A causa, qual que foi a causa? A causa raiz, entendeu? Então agradece a mim, porque... Foi a dela. Então, Felipe, vamos lá. Sabe o que aconteceu? Falaram assim, tem um Obrigada, vazamento. Henrique Bosco, obrigada. Obrigada, Brasil. Pode crer. Acontece o seguinte, tinha um vazamento e falou assim, eu aqui não vou resolver isso aí. Eu não, passa pro Grossi, eu não. Passa pro Grossi. Mas, foi a melhor coisa, viu? Porque eu até comentei com o Henrique Bosco. Foi o meu primeiro contrato fora do CLT. Eu tava ali no CLT total, aí depois dessa apresentação. Então, se você tá ouvindo, você nunca apresentou na Anapate, no próximo, vá. Faz diferença total na sua carreira. E aí, quando ele veio com essa solicitação e eu orcei, ele aceitou. Falou, entrei no jogo. Mentira! Então, a sua indicação fez toda a diferença na minha vida. Agradeço aqui oficialmente, agradeço você também oficialmente. Os agradecimentos tá feito. Tá feito. Pronto. Vira a página. Brincadeira. É isso, gente. Vambora. Legal. Vambora. Então, Você só quer agradecer, falar né? mais? Agradecer toda a Ele generosidade. agradece também, meu. Claro. A generosidade de vocês estarem aqui, né? Se doando no máximo. Foi incrível a conversa, né? Foi uma das espetacular. melhores conversas que a gente já teve. Então, muito obrigado de coração. Eu que agradeço. E se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Manda um abraço final. Se faltou alguma coisa que vocês queiram falar, a hora é agora. Eu vou mandar um abraço final pro meu pai, que eu nunca mandei um abraço final pra ele. Nunca, né? Quem vê pensa que é famosa, a louca. Mas é que como eu comentei Todas as dele, entrevistas que eu participei, exato. Como eu comentei dele, né? Eu queria mandar esse trechinho pra ele. Então, pai, obrigada por tudo que o senhor já fez pra mim também. E te amo. Pronto, era isso. Legal, não. Melhora aí, potencializa, porque é bem provável que vai ficar perto do Dia dos Pais esse podcast Jura? pra ser lançado. Então, pai, eu tô precisando de dinheiro, né? Eu já fico o recado pros pais. Beleza. Muito bom. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, Lucas. Casa Seca. Feliz Dia dos Pais. Obra seca. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Feliz Dia dos Pais, pai, te Dia amo. dos Pais. Agora vai ter que ser perto do Dia dos Pais esse aqui. Vai se vira, agora edita. Se você é pai, você tem um desconto. Use o cupom, hashtag. Bom,
Mais uma vez agradecer vocês aí, tudo, a oportunidade de estar aqui, né? Acho que, como eu falei, né? Impermeabilização é a minha paixão e falar dela para mim é o dia a dia, né? É fluido, é muito bom. É líquido. É líquido. Manta líquida. Manta líquida. Então, para mim é um prazer, é muito gostoso, tá? E como vocês falaram, e assim, só para dar mais uma pitadinha, essa questão de dar aula, né? Isso para mim também é novo. Então, eu virei professor esse ano, essa sensação Legal. de poder transmitir o conhecimento que você... É mágico. É muito bom, né? Então, obrigado por vocês aqui, pela oportunidade de estar aqui passando esse conhecimento através de um podcast, né? Uma forma moderna aí de gente se comunicar, de passar essas informações. E segue lá nas redes sociais, né? Sonsini Engenharia, @Sonsini Engenharia. Tá os links Instagram. todos aqui na descrição, clicando, segue. Isso aí. E preparem-se que em breve teremos uma pós-graduação, ADPAT e pós, sobre esse tema impermeabilização, patologia, a parada toda. Especialize-se, né? E é uma área interessantíssima para trabalhar nos escritórios. Já começa a selecionar alguém aqui, ó. Você tem que ir pro caminho. Não dá para ter tudo, não dá para ouvir tudo, não dá para assistir Se tudo. você vê um talento aí, você manda pra nós, hein? Que a gente tá precisando Pode de mão de deixar, obra. Pode deixar. Então a gente já pega aqui, ó. Você já vai estudando mais da linha de impermeabilização, não falta numa coisa, você vai indo pro condominial, você vai indo aqui pra estrutura, você vai indo pra revestimentos, e assim a gente vai crescendo e vai ter todo mundo aí compartilhando conhecimento técnico, negócios e bora. Fechado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.